sabia que a inteligência artificial pode ser uma aliada no combate ao glaucoma? Pois é, a tecnologia ela já vem sendo usada em alguns casos aqui no Brasil. E para explicar melhor para a gente como é que isso funciona, quem vai falar para a gente é o oftalmologista Issa Tavares. Bom dia, doutora Issa. Bom dia, doutora Issa. Bom dia a todos. Esse é um tema bem dinâmico, né? Bem recente. E a inteligência artificial ela veio para ficar, né? A gente tem que... O chat GPT está aí, né? Então, a gente tem que aprender a perguntar, a fazer a pergunta certa para ter a melhor resposta. A IA ela vai ajudar não apenas o glaucoma, vai ajudar a fazer diagnósticos precoces de várias outras doenças. Câncer de pulmão, que vai fazer estudos de raio-x, as retinopatias, pelas fotos das retinografias e o glaucoma também, né? Então, no glaucoma, a gente utiliza vários exames. Esses exames, eles são feitos para quê? A gente documentar e, naquele momento, a gente acompanhar o paciente. Só que o nosso olho não é treinado como é treinado um computador. Então, a partir do momento que a gente alimenta um sistema com várias imagens e ensina a ele quais são os sinais do glaucoma, ele pode dar o diagnóstico mais cedo do que a gente. E, além disso, o nosso país é um país continental. É um país muito grande. Então, tem muitos lugares que nós não dispomos de especialistas. Por exemplo, eu fiz oftalmologia e depois fiz glaucoma e catarata. Tem locais que não tem nenhum oftalmologista, que dirá o especialista em glaucoma. Então, a gente consegue treinar pessoas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que podem realizar exames, que alguns exames oftalmológicos são feitos por técnicos. Então, ele pode realizar esse exame e o exame é colocado na IA, é colocado no sistema online e o especialista à distância consegue fazer a avaliação e dar o diagnóstico daquele paciente. A gente tem um ouvinte que mandou uma pergunta para você, de áudio. Vamos escutar? Vamos lá. Bom dia, querida Daniele Lavô, Tom Barros. Bom dia. A doutora Issa, eu tinha curiosidade se a gente pode manter o colírio de lubrificar os olhos, né? Na porta da geladeira, se aconselhável, por gentileza. E aí, doutora? Inês Cabral Alvinegra. Pode sim, pode colocar. Não tem nenhum problema. A gente até orienta às vezes, porque ele gelado alivia até mais. E as pessoas que gostam muito daquele colírio para clarear o olho, o colírio gelado, ele aquele também azulzinho. o colírio gelado, ele também vai clarear o olho, porque ele vai causar uma vasoconstricção. E ele é muito mais saudável, lubrificante, do que você colocar qualquer outro colírio para fazer só aquela vasoconstricção, né? Então, tem pacientes que preferem até, inclusive, utilizar o colírio, deixando na geladeira e colocando, não tem nenhum problema. Só tem que ficar atenta a uma coisa, a validade, né? Porque às vezes você coloca o colírio na geladeira e você esquece durante meses até anos. Então, ficar atento à validade do colírio, né? E pode colocar assim, não tem nenhum problema. Agora, se por acaso você falou, doutor. é porque ela falou da validade, né? Só para emendar. Exatamente o que eu ia perguntar, é validade. É? Ou faça aí. A validade, porque eu tenho um colírio e eu uso, né? Agora a validade vem para 30 dias, tão somente. Depois... E às vezes, 30 dias só, o sujeito vai botando ali, eu não estou controlando, eu passo de 30 dias. Isso pode trazer algum problema? É a mesma pergunta. Era a mesma pergunta. Transmissão de nós dois já estão juntos. usando a inteligência artificial. Existe alguns dias de delay, não tem esse problema. Por que eles pedem 30 dias? Por que o fabricante pede? Porque a partir da hora que você abre, existe uma alteração das substâncias que estão dentro do colírio, existe uma chance de contaminação, as pessoas derrubam no chão, às vezes elas querem abrir o frasco, né? Então, é pela contaminação, tá? Ah, passou 30 dias, passou um pouquinho a mais, não tem problema, mas você não vai usar 2 meses se o prazo é de 30 dias, né? Sei. Então, se passou alguns dias, no máximo aí uma semana, não vai ter nenhum problema, não. Agora, cuidado com a contaminação. E a gente sempre orienta que o colírio também é de uso pessoal. Claro. Não é para você pegar um colírio, colocou aqui, colocou noutra pessoa, coloca no vizinho, empresta e vai e volta. Não, gente, tem que ter cuidado. Porque, assim como a gente tem as bactérias nas mãos, respiratório, o cílio também tem, o nosso cabelo, a sobrancelha. Então, o cílio também tem bactérias. Se você tá, por exemplo, quem anda em ambiente hospitalar, como eu,
eu tenho umas bactérias próprias do organismo do ambiente hospitalar. E para mim isso já é natural, não é não é patológico. Mas tem pessoas que não têm contato. Então, o meu cílio, eu não posso pegar um colírio que as pessoas às vezes encostam no cílio e emprestar para uma outra pessoa naquele momento. E ela também, você pode fazer essa, transmitindo bactérias, assim como o respiratório também acontece, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Você falou da inteligência artificial, que está auxiliando aí todos os profissionais, né, em relação ao glaucoma, mas eu só queria que você, enquanto médica, reforçasse também o perigo dela, de pessoas que querem se autodiagnosticar, perguntando para o ChatGPT, por exemplo, falando dos sintomas, para receber uma resposta. Tem que ter cuidado, que sempre tem que ter a orientação médica. Existem as variações anatômicas, existem as características próprias da pessoa, que não é doença, né? Então, a gente precisa ter um parâmetro médico, o bom senso que a IA não tem, né, gente? Então, um exemplo, partindo para o exemplo do glaucoma. Um dos fatores do glaucoma que a gente considera é o tamanho da escavação. Então, se a escavação ela é grande, a pessoa pode ter uma chance, aquele pontinho positivo para que ela tenha glaucoma. Porém, tem pessoas que têm o nervo grande, então elas vão ter a escavação grande, e isso é fisiológico. Elas nasceram desse jeito. Se você colocar no ChatGPT escavação 0,8 com pressão tal, ele pode lhe dizer que você vai ter glaucoma, que você é um glaucomatoso. Mas, às vezes, não é. Tem crianças que nascem com a escavação grande. Então, a gente não pode usar a inteligência artificial para dar um diagnóstico limpo e seco sem o auxílio do médico. A pessoa orientada para dar esse tipo de diagnóstico é o médico. A gente já sempre fala, a inteligência artificial vai auxiliar no diagnóstico, ela vai ajudar no diagnóstico que é feito pelo profissional, pelo médico, no caso, o médico oftalmologista. A gente tem que saber alimentar o sistema para fazer a pergunta correta e sempre utilizar do bom senso, porque o glaucoma não é uma coisa só, não é uma medida de pressão intraocular que vai dar o seu diagnóstico. Ele na definição da doença, já tem dizendo, ele é multifatorial. Então, como tem vários fatores, todos eles têm que ser levados em conta e cada um tem o seu peso. Por exemplo, um deles é a história familiar de glaucoma. E eu costumo dizer que tem famílias e famílias. Tem pessoas, tem glaucomas em algumas famílias, que tem várias pessoas que ficam cegos pela doença, que a doença começa muito cedo, que ela é muito agressiva. Tem outras que não. Eu tenho pacientes com 100 anos, 102 anos que têm glaucoma e continuam enxergando, continuam trabalhando, costurando. Em compensação, eu tenho outros pacientes que têm 40 anos e estão aposentados pela doença. Então, existe vários fatores que estão interligados e isso aí a IA não sabe avaliar. Então, a gente tem que orientar que procure o médico oftalmologista para que ele possa fazer a avaliação dos seus exames e dar o seu diagnóstico. Às vezes, o diagnóstico não é de glaucoma, é de suspeito. O que é o suspeito? É uma pessoa que pode um dia ter glaucoma, mas não quer dizer que ela terá. Então, ela tem que ser acompanhada. Vamos escutar agora mais uma pergunta? Vamos ouvir. Bom dia, eu gostaria de tirar uma dúvida com o oftalmologista assistindo o programa Bom Dia Nordeste e gostaria muito de saber a questão que eu tenho um problema de labirintite, né? Aí eu sinto muito falta na vista. Se tem remédio que resolve, se o óculos resolve, como eu faço? Ele tem labirintite? Labirintite. A labirintite vai lhe dar tontura. A tontura vai piorar, embaçar a sua visão. Então, o óculos não vai resolver a sua tontura, tá? Se o seu óculos estiver torto, ele vai piorar a sua tontura, tá certo? Então, e você pode ter dificuldade muito maior de se adaptar com o óculos por causa da labirintite. Então, você tem que tratar primeiro a labirintite, tá certo? Para que você possa utilizar um óculos de uma maneira melhor. Tem aqui também o Reginilton. Glaucoma
Mesmo estando com glaucoma, é possível mexer na catarata para quem possui? Sim, isso é uma pergunta bem comum, né? As pessoas que têm glaucoma, elas podem sim operar a catarata, desde que a doença esteja controlada. E também pode fazer a cirurgia junto, glaucoma e catarata. O glaucoma, ele não tem cura, mas ele tem controle. O controle dele pode ser feito com laser, com colírios e com cirurgia também. Então, se a pessoa tem glaucoma, a pressão está controlada com colírio ou com laser, mas se ela tiver o glaucoma e estiver com a doença controlada, ela pode sim operar a catarata. Assim como quem tem pressão arterial alta, quem tem diabetes, tem que estar com essas doenças controladas para que possa realizar a cirurgia de catarata. Pronto. Tem alguma perguntinha daí? Não, só vendo aqui essa questão da glaucoma com relação à IA, as perguntas que podem ser feitas, não é? Mas nessa parte de cirurgia, a IA tá colaborando também não, né? Na oftalmologia ainda não. Ela tá mais avançada na cirurgia, na cirurgia proctológica, né? Prostática, né? Então Isso. os homens estão fazendo muito mais cirurgia de próstata com a robótica. E tem algumas cirurgias também intestinais que está sendo feita. Mas na oftalmologia ainda não tem. Né? Ainda não tem. Doutora, você já falou aqui sobre aqueles óculos de farmácia, né? E tem aqui o ouvinte perguntando se as lupas de leitura. Ele pergunta, doutora Issa, as lupas de leitura que vendem em farmácia, elas fazem mal? Existem lupas que são prescritas por nós, oftalmologistas. Para quê? Para as pessoas que têm a visão subnormal. O que é isso? É uma baixa visual muito grande, que elas têm uma deficiência e precisam de um aumento muito maior para que ele possa ver as letras ou até ver tela. A gente utiliza, às vezes, as telas, coloca uma letra bem grande para que a pessoa possa ver. Essas lupas, elas são feitas sob medida, tá? Por quê? Porque tem um grau específico, um material específico da lente, para diminuir o reflexo que está sendo feito no papel, entendeu? Então, a gente sempre orienta que procure o médico oftalmologista para que ele possa prescrever e possa ver, porque tem a lupa, depende da distância que está do papel, depende do tamanho da letra que a pessoa precisa. Então, tem algumas variações que tem que ser levadas em conta. E esse material que tem, às vezes, em farmácia, a questão é que o plástico é muito ruim, às vezes fica muito arranhado muito fácil. Então, termina que dá um reflexo muito grande da luz que encandeia, atrapalha. Pode ajudar? Pode, mas ela, às vezes, atrapalha até mais do que ajuda. Então, o ideal é você fazer com a consulta médica oftalmológica, com o especialista de visão subnormal, que são as pessoas que têm uma baixa visual severa, que ele vai poder passar um grau de uma lupa, a altura que deve ficar, qual é o melhor recurso óptico que ele pode utilizar para melhorar a visão. Doutora, você falou aí da lupa e tem ouvinte perguntando do óculos. Porque acaba que é um assunto que sempre vem, né, quando você está aqui, porque são os óculos que são teoricamente fáceis, de fácil acesso, mais barato, né? E aí muita gente acaba experimentando vários, aquele que dá mais ou menos certo. Termina levando para casa. A gente orienta que quando a pessoa vai na ótica para fazer os seus óculos, ele leva uma receita. Cada pessoa tem um grau. Mesmo que o meu grau seja igual ao grau da Dani, o óculos dela não vai servir para mim. Por quê? Porque tem algumas medidas que são feitas. Tem o tamanho da armação, a distância de um olho para outro. Então, isso é levado... A posição que a pessoa utiliza o óculos. Tem gente que usa o óculos bem colado aqui na testa, tem gente que usa o óculos mais afastado. Então, tudo isso interfere. Assim como a qualidade da lente. Você pegar um plástico mais fraco, você vai ver pelo plástico, a sua visão não vai ser tão boa. Então, a lente da farmácia, todas essas lentes hoje elas são de resina. A resina é um plástico. Esse plástico que tem lá é um plástico muito barato. É uma lente de uma qualidade ruim. Então, e às vezes... E outra coisa, a gente quer o quê? Conforto, né? Todo mundo quer conforto. Então, você coloca um grau, um óculos com um grau maior do que você precisa, você vai fazer com que o seu olho deixe de trabalhar. O músculo para de funcionar. Então, com isso não lhe ajuda, isso lhe atrapalha. A gente, quando vai fazer o óculos, que vai medir o grau de perto, a gente coloca o grau para perto de acordo com a necessidade do paciente. Tem o fator idade, tem o fator acomodação. Então, isso tudo é levado em consideração. Aí você junta
uma consulta que você faz no oftalmologista, com o grau medido para o que você precisa, e você leva a ótica para ser feito. E outro detalhe, muitas pessoas, todo mundo sabe, já vou falar em astigmatismo. O astigmatismo, ele vem corrigido na nossa receita, feita por nós oftalmologistas. Mas aquele óculos que está lá na farmácia, ele não tem o astigmatismo, ele só tem o grau esférico, né? Então, ele não corrige corretamente, ele não é feito sob a medida necessária que a pessoa precisa, né? Então, não funciona. Realmente, nós não orientamos que o paciente adquira óculos em farmácia, porque eles não são feitos sob medida para a pessoa. Então, aquilo ali, às vezes... E outra coisa, a pessoa se acostuma com óculos fora da medida, a cabeça vai se acostumar com aquilo, o olho vai acostumar. Quando você botar um óculos certo para ela pode achar ruim e ter uma dificuldade de adaptação. Então, nós não orientamos que os óculos sejam adquiridos nas farmácias. A gente orienta que procure o médico oftalmologista e, a partir daí, você vai a uma ótica. Para quê? Para que possa ser feito um óculos sob medida. Outro detalhe, tem pessoas que têm um rosto largo, outras com o rosto estreito. Você pegar um óculos e fica apertando aqui de lado, não fica legal também. Então, tem N fatores que têm que ser levados em consideração e que na farmácia não é o local apropriado para isso. Doutora, me diga uma coisa, com relação à cirurgia de catarata com a lente que se coloca, quantas limpezas podem ser feitas? Normalmente só é feita uma limpeza, porque essa limpeza é feita no saquinho que está a lente. Tem algumas pessoas que têm dispersão de pigmento, que a gente chama, tá? Ela solta, para as pessoas entenderem, é como se a cor do olho dela desbotasse. Ela solta o pigmento que tem na cor do olho. E esse pigmento, ele vai cair na lente e vai sujar. Mas isso não é o comum. Normalmente, nós fazemos uma limpeza da lente intraocular e, se tiver essa sujeira, aí a gente repete. Tem pessoas que têm inflamação dentro do olho, a gente chama de uveíte. A uveíte também provoca a sujeira da lente, também provoca essa pigmentação da lente. A gente vai lá e faz também essa outra limpeza. Mas, de uma maneira geral, é apenas uma vez. Uma vez. E com relação, por exemplo, você coloca uma lente na cirurgia de catarata. Se houver algum problema, pode mudar essa lente com nova cirurgia? Normalmente, a gente não faz essa troca. A catarata a gente só opera uma vez na vida. Você opera a catarata apenas uma vez e é para o resto da vida aquela cirurgia. Algumas pessoas, que não é o comum, a lente pode cair. Se a lente cair, a lente tem o saquinho que nós temos no olho, pode cair. A gente tem que ajeitar essa lente e colocar no lugar. Algumas lentes, de algumas cirurgias feitas há muitos anos atrás, que tinham uma qualidade inferior, elas ficaram opacificadas. A lente ficou toda branca. Então, é possível ser feita essa troca desta lente. Mas é uma cirurgia bem mais complexa. É uma cirurgia que dá mais trabalho, que tem mais trauma no olho e com maiores complicações. Então, a gente só orienta, só indica esse tipo de cirurgia realmente quando for o caso estritamente necessário. Mas você fazer uma cirurgia de catarata e depois, eu me arrependi, quero trocar a lente. Normalmente isso não é feito. Não dá, porque dá muito trabalho e as complicações são potenciais e são muito grandes. Doutora Issa, tem outra pergunta aqui. Minha mãe ficou com os óculos da minha avó quando ela faleceu. E ela diz que é perfeito para ela, porque ela enxerga bem. E ela diz que não vai ao oftalmologista e nem pretende trocar os óculos. O que eu devo fazer? Não é nada. Ela tem que ir para o profissional anterior. Não, gente, é hábito. Ela tem um apego emocional ao óculos. Ela pode Mas manter... aí troca só a lente. A lente, é isso que eu ia dizer. Ela pode manter a armação, não tem nenhum problema. E ela troca só as lentes. Para quê? Pela questão que eu falei da distância dos olhos, da pupila. Se você olhar aqui, estamos nós três aqui. Se olhar a distância do meu olho, de um olho para o outro, da Dani e do Tom, cada um vai ter a largura do rosto. Então, a altura que você coloca o óculos, se o óculos fica bem encostadinho atrás, se ele fica mais na frente. Então, você utiliza a mesma armação e você troca as lentes. Aí o óculos vai ficar maravilhoso. Junta o apego da armação da mãe com a lente, com o óculos feito sob medida para você. Bom, não dá mais tempo a gente fazer as outras perguntas, porque o tempo estourou, infelizmente, mas, doutora Issa, volta para a gente falar ainda mais sobre esses assuntos todos. Doutora Issa, muito obrigada, viu? Por nada, muito obrigada a vocês e um ótimo dia, uma ótima semana.